Oi pessoal, hoje é dia 16 e o exercício é harmonizar o mundo e ver a harmonia onde ela não está. O terceiro exercício já, na verdade, é quase sempre esse, que ele fala de pontos de vistas diferentes, mas é sempre para chegar na harmonia, e a harmonia é o amor. A harmonia é o entendimento, a harmonia é a união. Quando a gente vê a união de tudo, quando a gente vê, a gente tem um entendimento. E precisa de um esforço, porque como a gente está com os olhos viciados, a gente não vê da forma que o Criador quer que a gente veja. A gente vê através do foco da mágoa, da raiva, da preguiça, dos tabus. E raramente vê através do amor. Interessante isso, porque a gente vê muito assim, brigas e pessoas mal educadas com muita facilidade. Mas pessoas boas e generosas, falando coisas boas, elogiando as pessoas. Acontece, lógico que acontece, é muito, não é pouco. Mas, eu percebo, pelo menos na minha experiência, que a facilidade para ofender e para xingar é maior do que para elogiar e trabalhar junto. Então, quando a gente vai resolver um problema, a gente precisa ter toda essa visão, todo esse conhecimento, todo esse foco para poder resolver da melhor forma possível, porque a virada, ela é quase que cirúrgica, ela é um ponto que faz a virada. Então, por exemplo, se eu estou com raiva de uma pessoa, a melhor forma é entender o que essa pessoa, o que significa essa raiva para mim, o que essa pessoa significa para mim, olhar do ponto de vista da pessoa, olhar do ponto de vista do problema, da questão, do sentimento, qual o sentimento que é, detectar. Mesmo a raiva tem infinitos tipos de raiva. Que horas que é, como que é, conversar com isso até chegar no ponto da virada, do entendimento. Ah, entendi. Isso não me afeta mais. Ah, essa situação tem uma ligação com o meu passado. O meu pai fazia esse tipo de coisa que me irritava. E aí vai lembrar do passado. Quando é que o pai fazia isso? E por que irritava? De repente vê que não, que é uma bobagem, que é uma coisa que o pai nem tem tanto a ver, ou às vezes tem. E vai entendendo todo o percurso. E se for mais de uma situação, todas as situações, até chegar no ponto. Isso as pilotagens nos ajudam a ir limpando e entendendo, até chegar no ponto que a gente fala assim, não, isso aí é da pessoa, não é meu. Se a pessoa vive assim, isso não me afeta. Tem aquela história, né, que o que é verdadeiro não deve ofender porque é verdade. O que é falso não deve ofender porque é falso. Estou falando isso por causa aqui das calúnias e tal. E a gente vai se libertando desses conceitos e vai chegando em nós mesmos. O que é verdadeiro para mim, o que eu estou sentindo, e limpando, transmutando o medo, a raiva, o que for. Aí a gente consegue resolver o problema. Porque se a gente não faz isso, por exemplo, eu estou com raiva, a Fátima me provoca muita raiva. Ontem eu acabei aqui, briguei com ela e pus limite nela, porque eu venho pondo todos os dias, 2 anos, pondo limite educadamente. A pessoa não entende, não quer entender, finge que não entende. Então ontem eu saí nas tamancas com ela e aí ela ainda falou assim, se você não sabe ser educada, eu não quero nada com você. Estou sendo educada há 2 anos. Você está querendo é outra coisa. Você está querendo é manipulação e isso não vai acontecer não. Bom, o que eu queria falar. Se eu estou com raiva e eu não vou direto na pessoa, mas com firmeza, com argumentos e sabendo o que eu estou fazendo, eu posso não ir na pessoa e ir para as redes sociais odiar lá. Eu posso brigar com outro vizinho. Eu posso ficar com raiva de mim o dia todo. Eu posso
canalizar esse sentimento para outras situações que não são as que precisam ser focadas. Então, por exemplo, se eu tenho vergonha de resolver o problema com ela, então eu vou ficar com raiva o dia inteiro, mas não vou resolver. Eu tenho que focar na minha vergonha e na minha dificuldade de resolver. Estou falando assim, para mim é difícil, mas eu tenho esse fôlego para ir até o fim da questão. Como diz o Guimarães Rosa, ir no rabo da palavra. Mas, por exemplo, tem gente que o marido é dono da casa inteira, cuida da casa inteira, a pessoa é nula. E ela não tem coragem de falar, olha, posso ficar com um quarto pelo menos? Pode, um pedaço da sala pode ter a minha cara? A pessoa vai se anulando, e depois ela abre mão da vida dela porque ela não consegue nem morar num lugar que tem alguma coisa dela. Infinitos exemplos eu posso dar aqui de coisas muito simples, porque essas coisas simples pegam a gente. A gente está sempre ocupado com coisas grandiosas, né? Arrumar empregos bons, comprar casas e isso e aquilo, e não vê que os pequenininhos e esses exemplos, como meu caso aqui, o padeiro, a agricultura, a pessoa aqui que faz agricultura, essas coisinhas assim, elas são super importantes para nós. O que aparecer na nossa frente, na nossa vida, no nosso campo informativo, ama, porque isso vai te levar para o próximo nível. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.